Olá, mais um vídeo série Casamento, o adultério, né, e o reflexo espiritual na vida dos filhos. Em primeiro lugar, o legado de maldição proveniente do adultério não é somente espiritual, mas emocional e físico, né? Quanto às coisas maléficas físicas, né, se insere HPV, AIDS e tantas outras doenças, né, reconhecidas pela OMS, a Organização Mundial de Saúde. No tocante ao lado emocional, se insere as feridas de rejeição, né? O traído, ele se sentirá rejeitado, porque o adultério é a quebra de aliança. Vemos que a Bíblia discorre o seguinte: o marido e a mulher são uma só carne. E se eles são uma só carne, há uma mistura, uma ruptura, uma quebra neste princípio, né? Quando há o adultério. Em relação aos filhos, estes sofrem consequências indeléveis porque o adultério abre portas de ilegalidade para as crianças serem atormentadas. Existe uma passagem no livro de 2 Samuel, capítulo 12, que Natã, o profeta, confronta Davi com uma parábola, fazendo da figura de um viajante, né, que chegou num lugar e ao invés de usufruir, né, da ovelha do homem rico, achou de abater a única ovelha do homem pobre, né? Natã usou o coração de Davi para sondá-lo, né, através desta parábola, e porque ele, em vez de usar uma das mulheres dele para se relacionar sexual, ele preferiu adulterar com Batseba, a esposa de Urias, a única que ele tinha, um homem pobre, né, um homem que estava na frente das batalhas juntamente com Joabe. Ele não sabia que Natã estava falando dele mesmo e sentenciou, né, morte, de que aquele homem mau da parábola pagasse 4 vezes, ou seja, pagasse com a vida de 4 cordeiros do seu rebanho, e ficou surpreso ao ouvir da própria boca do Natã que o suposto homem mau da parábola era ele mesmo, o rei Davi. A palavra de Davi não voltaria atrás, e depois desse episódio ele perdeu 4 filhos: o filho dele com Batseba, da união com adultério, porque ela engravidou, Aminon, Adonias e Absalão. Todos eles morreram. Jeremias 31 e Ezequiel 18 enfatizam que os filhos não morrerão por causa dos pecados dos pais. A morte dos 4 filhos de Davi foi porque Deus quis nos mostrar que palavra de rei não volta atrás. Davi era rei e decretou sentença de morte com a língua, mesmo não sabendo que se tratava dele mesmo. Jesus é o Senhor dos senhores e Rei dos reis, e a palavra dele não volta atrás. E o adultério é uma quebra de aliança e quebra de princípios que se estabeleceram, né, quando Deus se tornou a terceira dobra da união no matrimônio entre homem e mulher. O adultério de Davi, embora ele não tivesse, né, ciente do que ele fez diante do povo, né, acarretou em próprio Aminon querer se deitar com sua meia-irmã Tamar. Todos os indivíduos estão suscetíveis a cair na lascívia do pecado sexual, mas o que não pode é corresponder, né, a essas tentações. Adonias queria possuir Abisaque, uma mulher que na velhice de Davi serviu de consolo para aquecê-lo. Então, Absalão se deitou com as concubinas de Davi. O adúltero é uma pessoa que está completamente perdido, sem direção, ferido de alma, a ponto de comprometer toda a sua família, né? Então, viajante, Satanás, né? Capítulo 1, do livro de Jó, nós vemos esse viajante, ele é o próprio Satanás, ele vivia de dar voltas na terra. Provérbios 6,32 diz que o adultério o adúltero, ele é falta de entendimento, e quem faz isso destrói a sua alma, achará castigo e vilipêndio, e seu opróbrio nunca se apagará. O pior é que o adúltero e a adúltera não destrói somente a sua alma, ele ou ela destrói também a alma dos filhos, do próprio cônjuge também, é uma via de mão dupla. O desencadeamento, né, de maldição na vida dos filhos, infelizmente, é uma experiência que eu tenho tido, né, com as visitações que eu faço, as ministrações nas igrejas, e o curso Eu Me Deixo Curar. Eu vejo muitas crianças com mentes perturbadas, não conseguem dormir, se queixam que vem vultos dentro de casa, e todo tipo de perturbação nervosa. E muitos
são provenientes de pais que estão vendo pornografia pela internet, estão adulterando. A grande maioria, 99%. E quando os pais, né, se arrependem, os filhos voltam a gozar de paz. Provérbios 28, 13 diz que aquele que cobre suas transgressões não prosperará, mas aquele que confessa e deixa alcançará a misericórdia. E o nosso leito tem que ser imaculado, sem mácula, né, sem mancha, né? Porque os devassos e adultos, Deus os julgará. Por isso nós não devemos julgar o adúltero. Assim como na parábola não, da passagem da mulher adúltera, né? Que os fariseus queriam apedrejá-la, né? E Jesus fala assim: vocês que não têm pecado, atire a primeira pedra, né? Então Jesus não julgou ela, né? E disse que era para não adulterar mais, né? E seguisse em paz. Então, o meu conselho é hoje, que se você estiver ouvindo esse áudio, se estiver se relacionando pela internet, isso é adultério também, né? Você vendo pornografia também, não deixa de ser também, né? Uma forma de você estar sendo infiel com o seu cônjuge. Então, tenha muito cuidado com essas coisas, principalmente vocês que têm filhos, porque vocês estão, né, juntamente com o próprio inimigo das nossas almas, colaborando para o infortúnio da vida das nossas crianças. Um grande abraço e até o próximo vídeo, em nome de Jesus. Amém?